pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod das Psis. Hoje um episódio muito diferente, vocês vão perceber. Tô eu aqui com a minha amiga Fabiarello. Seja bem-vinda, Fá. Obrigada. Eu que sou a convidada hoje, né? Na verdade, a gente vai ter uma troca aqui entre eu e a Paula, até pedidos, né? Porque muita gente pergunta e questiona por que vocês começaram a fazer um podcast? Por que vocês estão tendo todo esse... Da onde veio, né? Da onde veio? Nossa, do nada, né? E não foi bem assim do nada, né? Foi algo que foi sendo construído. Isso mesmo. E eu acho que era interessante, até para quem acompanha mais a gente pelo YouTube do que pelo Instagram, quem não conhece a gente pessoalmente, a gente contar um pouquinho da nossa história. Como começou a nossa história antes podcast, antes clínica, que a gente trabalha juntas também, antes de tudo isso. Até porque tem mais coisas, né? Tem mais coisas lá atrás do que no podcast, que ele é bem coisa novinho. Demais. Apesar que ele já tá, né, dando já pra gente um trabalhinho já, essa criança, né, esse podcast, né? Bom, vamos lá então, né? Pensando aí, o meu acho que é bem mais lá atrás, né? Engraçado isso. Mas pensando na escolha até da psicologia, vamos pensar assim. Eu sempre quis fazer psicologia, nunca pensei em nenhum outro curso. Terminei o ensino médio, ou antes do ensino médio, já pensando, quero ser psicóloga. Claro que, assim, o contexto familiar sempre ajudou nesse sentido, né? Pais separados, né? Dificuldade de relacionamento, dificuldade de relacionamento entre minha mãe e meu pai, e essas coisas todas. Como eu sempre fui... Você foi para terapia sempre cedo? Sempre fui na terapia cedo, né? Lá para meus 11, 12 anos, sempre fui fazer terapia. E não parei até entrar na faculdade. Então, eu sempre quis. Falei, não, é isso que eu quero. Nossa, é muito legal, que profissão. E eu comprava, né? Na minha época era aquilo, né? Aqueles guia Abril, né? Que a gente ia lendo, né? Aquelas profissões. Eu comprava porque eu pensava, não, se não for isso, né? Sim. Mas sempre pensava, não, é isso sim. A dificuldade foi, né? Eu acho que igual a você, porque eu já sei da sua história, referente aos nossos pais, né? E eu acho que a dificuldade de muita gente também, mesmo hoje, né? Num momento que a gente tá, onde a gente tá muito mais aberto para essas questões, né? Mas ainda existe Sim, ainda tinha, na época que a gente fez faculdade, tinha muito preconceito com a saúde mental. Hoje ainda tem, a gente tá quebrando bastante isso. Sim. Mas naquela época, na verdade, hoje a gente ainda ouve dos outros, é psicologia? É verdade. Ir né? no psicólogo? Ainda tem gente que olha torto. Como tem gente que às vezes, como as outras áreas também, né? Por que você não escolhe uma que tem um título, né? Que vai te dar um título de alguma coisa, né? Então, assim, não é muito respeitado isso, né? Essa vontade, né? E eu passei pelos mesmos problemas, então eu fiquei 2 anos, na verdade, fazendo vários vestibulares. Então, eu fiz biologia, fiz nutrição, fiz fono, fiz vários. Eu fiz até, gente, hotelaria lá em Ubatuba. Que eu pensei, nossa, o que meu pai pensa, né? Eu vou fazer hotelaria aqui numa praia, né? Mas não fazer psicologia, né? Não sei se era uma dificuldade também dele de algo, né? Enfim. Até que depois dos 2 anos tentando, eu vim embora para Atibaia de novo e falei, não, agora eu vou fazer. E daí foi que eu fui fazer na mesma faculdade que a Paula, engraçado, que era lá em Guarulhos, que é mais perto de Atibaia, na UNG, que é mais perto, né, pra gente ir. E encarei lá, acho que 6 anos, né? Na UNG era 6 anos. São 5 anos, mas era de sábado também. Isso, de sábado também. Gente, 5 anos, mas era de sábado também. Hoje em dia, muita gente não faz aula de sábado. Né? Tem muita faculdade que é de segunda a sexta. Isso. Então, eu lembro que era aquele bate-volta de segunda a sábado, né? Não foi fácil fazer os 5 anos da Porque por mais que Guarulhos seja bem aqui pertinho, não é um ônibus circular, não é 15 minutinhos de condução. Né? E Pega a estrada. Sem contar que depois a gente começa a fazer os estágios e você quer ficar ali mais tempo na faculdade, quer vivenciar isso. Imagina eu que nunca tinha saído de Atibaia, andar numa cidade grande. Então, queria vivenciar aquilo também, então... Tenha mais essa dificuldade, né? Sim. Até que eu acredito que quando foi no 2º, 3º ano de faculdade, eu fui morar em São Paulo. Porque no 2º ano eu consegui um estágio de RH e comecei a trabalhar e fiquei no RH até me formar, até 2014, vamos pensar assim, bastante tempo de RH. E daí eu fui morar lá em São Paulo, mas morei lá na Saúde. Sim, longe também. Loucura total. Daí mudei de turno, porque eu estudava de manhã, era uma coisa muito gostosa, né? Não que não seja a gente quem estuda de manhã, sempre é trabalhoso, mas quem estuda à noite, você sabe, é diferente o ritmo, né? né? Então, assim, de trabalhar o dia inteiro, de ir pra faculdade à noite. E daí trabalhei com RH e tive muita sorte, assim. Fui muito abençoada, na verdade, na área de RH, porque encontrei pessoas muito certas. Muito rápido eu deixei de ser estagiária, muito rápido eu fui para júnior, para pleno, para sênior. A ascensão no RH foi rápida. Foi rápida. Então, quando eu terminei, eu já tinha passado de supervisão e coordenação. Já tinha sido consultora de RH. Então, assim, já tinha minha equipe quando eu terminei.
Então, eu tive, assim, uma sorte muito grande no RH, né? Até nunca imaginei que ia parar de trabalhar com RH, porque existe também uma estabilidade, né, do CLT. Existe, a gente sabe, né, os colegas que vão assistir, que trabalham com a clínica, sabem o quanto isso nos faz falta em muitos momentos, na faculdade, né? É o que é pregado na faculdade. Sim. Que é o caminho melhor, o caminho... Eu não gosto de falar assim, mas que o caminho mais fácil é ir pro RH. E o que é pregado também que o caminho impossível é ficar na clínica. Sim. Que é, não tem como, você não vai se manter, você vai passar necessidade. É o que eu passei a faculdade toda ouvindo dos professores. Isso que é mais recente pra você, né? Sim. Não tão recente também, né? Sim. Mas eu imagino que não deve ser muito diferente hoje, não, né? eu acho que quem tá estudando hoje, quem estiver assistindo que tá estudando hoje, ainda ouve isso. Sim. Que não tem como se manter da clínica, que não, vai ou pro RH. empatar um salário de RH, vamos falar a verdade, Isso, né? vai pro RH, empatar um salário faz um concurso. É isso que ainda ouve-se nas faculdades. É verdade. E daí sempre ficava aquela coisinha, né? Mas você não vai trabalhar com clínica? Não é para isso que você veio, né? Então, quando eu terminei a faculdade, eu abri um consultório aqui em Atibaia. Só que só atendia de sábado, porque eu trabalhava lá em São Paulo com RH e fazia bate e volta. Chegava aqui super tarde e ia atender os pacientes de sábado. Até que rolou, tinha os pacientes... Mas aí, muito cansada, não conseguia dar conta das duas coisas. Fui para pós de Gestalt, fiz pós em Gestalt, porque queria trabalhar com essa especialização na clínica. Mas daí o RH cada vez mais consumindo, falei, não vai dar certo. E eu sempre colocava uma coisa assim, não, clínica não, isso aí não é pra mim, gente. Eu me defendia muito assim, sabe? Hoje a gente gosta pra cima, né? Sim. Eu sempre falava isso, não, pra quê? Não, para, gente, Deus me livre trabalhar assim. É melhor ficar no RH, é melhor do que na clínica. Só que no fundo, eu acho que eu sempre tinha essa questão dentro de mim, né? Poxa, eu não tentei a clínica de fato, tentando ela, somente ela, né? Sim. Como prioridade. Porque a gente sabe, quem trabalha na clínica, você até consegue fazer outras coisas, mas demanda. Pensa no nosso projeto do podcast, é a mesma coisa. O quanto que nos demanda de tempo, né? Que a gente divide com a clínica hoje, Sim. né? Só que também é um projeto nosso, né? Então, a gente também demanda o tempo de acordo com o que a gente também pode. Agora, Sim. trabalhar CLT lá, que você tem que entrar às 8, sair às 18, que você não pode, né? É muito restrito, né? Questão de horário. Então, quando foi lá em 2014, que eu pensei, não, eu preciso parar de trabalhar com RH. Porque eu tinha aquela questão, tipo, só trabalhar, sabe? Então, eu saía do escritório, meia-noite, né? Não muito diferente hoje no consultório, mas acho que isso é uma coisa... Um movimento natural seu. É um movimento natural meu. Então, eu trabalhava muito, porque eu trabalhei 4 anos em comércio. Então, dava treinamento, eu viajava, eu ficava no Rio de Janeiro, eu ficava em Londrina. E eu achava isso muito bom. Até Sim. que chegou o quê, gente? 32 anos, né? Bastante tempo já de casada, que eu não sei as contas agora. E eu pensei, poxa, eu preciso ser mãe. E como que eu vou ser mãe assim, né? Sim, porque um grande bônus, não, de novo, não é que é mais fácil, mas uma coisa que a clínica traz é a flexibilidade de horário, se você sabe ali coordenar, organizar os seus horários. Então, eu sempre penso que essas profissões, psicólogo clínico, o dentista, a fisioterapeuta, Sim. tem ali uma flexibilidade que outras profissões não conseguem não consegue ter, né? Não é nem de como a pessoa se organiza ou não. São coisas da profissão. Sim, tem sim. profissão que depende de você estar em uma empresa. E a empresa não vai te dar, muitas vezes, não vai te dar flexibilidade Sim, de horário. É verdade. Até tem, mas não é sempre, né? Não é uma coisa que não você faz consegue, parte. Não faz parte, né? E daí eu pensei, como que eu faço para ficar viajando, grávida, indo para lá e para cá, dormindo em hotel, fazendo treinamento, virando, porque era assim. Sim. E o casamento tudo bem, porque sempre foi assim mesmo. A gente sempre trabalhou cada um seguindo os seus objetivos e tava tudo bem, né? Mas quando eu falei, não, agora eu preciso parar para ter filho, veio aquela outra questão. Nossa, você vai parar para ter filho, sendo que você é CLT. Agora que você tem que continuar numa CLT, porque você tem os seus benefícios para ter filho, não é? Que toda mãe, acho que passa, toda pessoa, na verdade, que está buscando a maternidade passa. Eu tenho o meu convênio médico, eu tenho minha estabilidade, né? E daí, antes de sair, que eu comecei a pensar, por que não a clínica, então? Sim. Né? Então, lá em 2013, 2014, já fazia meu esquema e eu acabei pedindo demissão do emprego para poder engravidar. Uma coisa meio assim, né? Que todo mundo falou, nossa, por que você não engravidou lá? Falava que não podia viajar e tinha sua filha lá, mas eu queria mesmo curtir esse momento, sabe? Sim, então eu fiquei viver a maternidade de uma forma diferente. Eu fiquei 1 ano e meio, 2 anos
eu curti realmente a maternidade. Comecei a atender, mas muito pouquinho grávida, porque eu fui aquela grávida bem, sabe assim, que dormia à tarde, que comia o que queria, que curtia a gravidez. Eu realmente usei o quê? Todo esse período que eu trabalhei com RH e falei, não, agora eu vou curtir disso, né? Eu trabalhei, eu poupei para isso e agora eu vou curtir essa questão, né? Então, eu curti muito a gravidez, curti muito quando a Marina nasceu. E a Marina foi para a escola com 1 ano quase com 1 ano e 10 meses. Então, foi assim. Daí, quando ela foi para a escola, que eu falei, não volto mais para RH. Então, agora tem que ser clínica. E aí que foi, né? Que até não foi quando a gente se conheceu, mas aquela insegurança bateu, né? Aquela mulher que pensava e fazia um monte de coisa, que subia em auditório para fazer treinamento de RH, falou, nossa, e agora? Como é que eu faço para começar uma clínica? Imagina, eu vou falar com um paciente, ele vai saber que eu nunca trabalhei com clínica. Eu estou formada há mais de 10 anos, né? Daí eu fui buscar fazer curso, especializar em TCC, que é a abordagem que daí eu mudei totalmente a abordagem da Gestalt. Por que você quis mudar de abordagem? Porque eu pensei assim, na verdade foi um amigo que comentou comigo, que é médico, e falou, olha, eu acho que essa abordagem seria legal, porque eu percebo que a demanda é muito grande aqui no consultório. E eu falei, eu tava bem assim, aberta, falei, quer saber? Eu vou conhecer essa abordagem então. E daí foi que eu mudei. Se encontrou. Me encontrei e mudei. Legal. Né? E até que daí foi que eu comecei a trabalhar na clínica, que atende convênios, né? E daí, assim, é realmente uma chavinha que vira na gente, né? Parece que quando eu tô na clínica de convênio, não que seja sempre assim, mas eu falava, não, ok, aqui então eu posso ficar. Porque eu tô começando agora, né? Como que eu vou atender um paciente particular se eu tô começando agora? É tudo que vai correspondendo às inseguranças, E a gente esquece, né, de toda a trajetória que a gente teve, até mesmo a trajetória com a RH, o que me transformou nisso, né? A nossa vida, na verdade, nos traz também, né, muitas questões. E os 5 anos de faculdade, tudo bem que fazia um tempo, mas mesmo assim, a gente sabe que na hora que a gente está ali, né, a gente sabe o que está fazendo, né, a gente sabe conduzir, mas a insegurança pega mais forte, né? Até que foi quando a gente se conheceu também em uma dessas clínicas, né? Isso mesmo. Né? Quando você me pescou na recepção da clínica para abrir empresa juntas. No dia que a gente se conheceu, você me fez essa proposta. Eu fiz, como assim? Mal ela esperava que era melhor ela fazer junto. Ela não estava entendendo ainda, porque eu tinha entrado primeiro, Isso. Eu não estava entendendo não só isso, mas também um pouco da confiança, né? Porque você me conheceu ali na recepção, você ainda achou que... Acho que você não lembra disso, que eu acho que eu era uma nutricionista da clínica. Eu te falei, não, eu sou psicóloga nova. Então, eu comecei essa semana, acho que eu tinha começado por ali, faziam 1, 2 semanas. Aí você falou, então, você já abriu empresa? Eu falei, não, ainda não, que eu tava assimilando tudo. Não, então vamos abrir juntas. Aí meio que começou a nossa história a se encontrar. Foi daí. E eu acho que eu tava naquele outro momento também, nossa, como se tivesse sido um salto ir para uma outra clínica de convênio, sabe? Então, assim, não deixa de ser, na verdade, né? Então, a empolgação, né, para poder abrir uma empresa, ser alguém, na verdade, sentir, sabe, prioridade no nosso trabalho. Então, acho que isso que foi importante, né, nessa fase que nós passamos. E também foi importante até para entender, né, se organizar, para que a gente pudesse também depois abrir o consultório. Ter ali um pouco mais de experiência, para se sentir mais segura na troca com o paciente, sentir mais segura. E eu sempre penso, são lugares de passagem, não são lugares para se criar raízes. Nós passamos por esse lugar. Eu acho até na carreira que a gente precisava passar por esse momento de atender o paciente do convênio, fazer ali o nosso melhor na clínica de convênios, mas perceber também que tem que mudar. Sim. Eu tenho muito isso, você sabe, de chegar a um determinado momento, tenho que fazer alguma coisa diferente. Tenho que chacoalhar um pouco isso aqui. Porque eu acho que se a gente fica ali 5, 10, 15 anos, eu sei que muitas pessoas são dessa geração e são desse tipo de experiência, de entrar no emprego e aposentar, eu jamais conseguiria fazer isso. Verdade. Sim, entrar no emprego e me aposentar nele. Sempre falaram também, por que você não presta o concurso? E eu sempre falava, não vou passar no concurso, mas no fundo eu não me via também lá presa no concurso, atendendo, tudo bem que atende, né, também é no formato de clínica, mas muito diferente, né, do formato que a gente atende hoje, né, é bem diferente, o vínculo que a gente tem com o paciente é outro, né, mas não deixa de ser importante, realmente você tem razão, porque você acaba trazendo esse contorno, né, para que você consiga
ter prioridade disso e falar, não deixa de ser fases realmente da vida, né? Sim. E eu acho, olhando tudo que você traz, que uma grande parceria, e de grande importância que foi durante toda a sua trajetória, desde lá do estudo, quando você foi começar, até agora, se a gente pensar bem, antes da gente gravar esse episódio, Sim. O seu grande parceiro, que é o esposo, né? Que sempre apoiou. Sempre mesmo, porque quando eu fui morar em São Paulo, eu fui morar na casa dele, né? Falei, será que eu posso morar aí com vocês? E é uma coisa assim, como assim morar junto? Não tava casado, não era nada assim, né? E eles estavam indo para estudar música lá, tanto ele quanto o Thiago, o irmão. E daí era só os dois, né? Era uma proposta, tipo assim, o pai deles fez pra eles morarem lá, né? Ah, não, eu vou morar com você, eu fico aí, imagina, nossa, não sei o quê, né? E daí foi assim, né, que aconteceu. Mas realmente, se não fosse ele que falasse assim, não, eu vou te levar, inclusive no vestibular. Eu te levo no vestibular e eu te espero. Você passa. Depois que passar, paga a matrícula, a gente dá um jeito, a gente vê como é que a gente faz, né? E é a mesma coisa aqui hoje, porque tem todo um esforço físico, né? E também de pensar, né? Às vezes tem coisas que eu esqueço aqui do podcast, ele fala, não, eu já peguei, você esqueceu? Então, assim, sabe? Né? Quando a gente tem alguns imprevistos, ele fala, não, peraí que eu vou pensar pra ver o que pode fazer, né? Então, realmente abraça projetos, né? Não só projetos do podcast, mas o projeto do nosso consultório, né? Sim, que abraçou muito. Que a gente fez muita coisa, né? Que tava ali por trás de todo o bastidor, pregando prateleira, junto com a Marcela. Eu vou falar da Marcela ainda, gente, porque ela não aparece aqui. Mas ela continua nessa trajetória, né? Eu não sei onde a gente vai parar, né? Mas eles estavam lá pregando prateleira, fazendo surpresa pra gente quando a gente foi conhecer. No meio de uma ver pandemia, como ficou, topando uma inauguração, né? Vamos lá, vamos fazer, porque a gente tem que comemorar mesmo, né? Realmente é gratificante. Então, assim, é a mesma coisa que eu falei do começo, a gente encontra pessoas certas, né? Sim. Que vai falar. Às vezes a gente não tá tão assim e a pessoa fala, nossa, mas vai, né? Sim. Que incentiva, né? Sim. Né? E aí, o seu desejo pela psico foi, então, talvez desse desenrolar da adolescência, né? Do que você vivia, do que você olhava. E tem uma prima que é psicóloga, que é a Luciana, sempre comento dela. E eu achava lindo, né? Ela fazer. E ela me falava sempre, vai pra clínica, você tem um jeito, você é muito assim com as pessoas. Eu falava, não, você tá doida que eu quero viver o que você vive. Eu tô bem lá, porque lá eu tenho condições de ter as minhas coisas, né? Eu achava que aqui não ia ter condições, ilusão, né? E eu que olhava tanto ela, hoje ela que brinca. Nossa, aí a prima psico que virou blogueira, é isso que ela fala hoje, né? Que tá aí fazendo projetos novos, né? E realmente é verdade, né? Engraçado isso. Sim. Por isso que a gente sempre tem que ouvir lá dentro, porque assim, se a gente deixar passar por outras pessoas, né? Ou por medo, né? A gente fica parado nisso que você falou lá atrás. Não, a gente acaba não dá pra dar caminhando, ouvidos para as né? outras pessoas. Né? E nem pra gente mesma, às vezes, sabia? E tem que ter um filtro muito forte de quem você vai ouvir e do que você vai pensar a seu respeito. Porque às vezes a gente se coloca muito para baixo, a gente não acredita na nossa capacidade. Sim. Tem que tomar cuidado com o que vai ouvir. E são crenças, né, que a gente tem muito fortes, né? Então, assim, como pode você largar um trabalho que você tinha isso pra agora, né? E depois, quando a gente vê que dá certo, né? Aquela pessoa que tanto pensou é a pessoa que mais fala, nossa, que legal, né? Olha o que tá fazendo de diferente, mas né? isso aí eu tava até semana passada ou essa, não lembro, assistindo um podcast, que é uma coisa que eu consumo muito, e a entrevistada falou, as pessoas que lá atrás zombavam, elas falavam, eu acreditava tanto em você. Verdade. Mas lá atrás elas falavam, menina, para com essa besteira de psicologia, vai fazer outra coisa. Isso são as pessoas mais próximas, isso que é o mais engraçado, né? É quem tá em casa. Eu não quis falar em casa, né? Mas é verdade, não é? É o povo de casa. É o povo de casa. Não, sai dessa, vai fazer outra coisa, vai fazer um concurso, vai caçar um emprego. Sim. E aí as pessoas veem que não é bem assim. E é muito trabalhoso você se manter firme no seu objetivo, no seu desejo. Se você tem um pouquinho de receio, de medo, né? Daí já fica Nossa, mais o medo pesado. se alimenta muito disso. Sim. Né? Então isso foi muito, muito legal. E hoje é engraçado porque não faz tanto tempo. Eu sei que faz tempo, né? Que a gente abriu o consultório. Vai fazer o quê? 2 anos? Isso. Vai fazer 2 anos. Parece muito tempo, mas não é muito tempo se for pensar. E daí, se você puxar uma linha do tempo, você fala, nossa, como eu mudei nesse período. Como hoje, e não digo só profissionalmente, pessoalmente também, né? Às vezes tem coisas que a gente
deixava passar, que a gente, né? E a gente muda quando a gente vai crescendo internamente, não é? Sim. A gente vai tendo mais essa força, né? A gente muda, inclusive, com o tratamento com os pacientes, não é? Sim. Antes a gente pensa, né? De brincou esses dias, né? Ah, tal coisa eu faço. Ah, tal coisa não, né? Hoje a gente tem mais prioridade para fazer, para atender, né? E para falar para o paciente também, não, isso não dá para fazer, isso dá para fazer. E isso, querendo ou não, no consultório, eu acho que para o paciente é a melhor coisa que ele tem. Sim. Porque dele olha para você e fala, não, ela sabe o que tá falando, não é verdade? Tá tudo bem. Né? Do que quando a gente fica inseguro e sambando ali, sendo que o consultório é nosso, né? Sim. Né? Então, acho que até o paciente, quando olha para quem está começando agora, quando você tem essa prioridade maior, é até importante para ele, porque ele está buscando isso também ali no seu consultório, não está buscando só a queixa dele, né? Eu sempre penso que a gente, mas isso aí com tudo na vida, não só o consultório, tem que ter os não negociáveis. Tem coisas que eu não negocio. Isso na vida, nas amizades, nas relações e no consultório. Verdade. Tem coisas que não tem como negociar. E tem coisas que tem. Sim. Então, ali a gente tem que olhar o que é o melhor para o paciente, às vezes o que é o melhor para manter um determinado equilíbrio do consultório. Na verdade, às vezes o paciente pode não gostar, mas é o melhor. Até para ele. Às vezes o melhor às vezes não, o melhor é o que tem que ser feito. Mesmo quando a gente não gosta, não se sente à vontade com esse melhor. Sim, verdade. E agora, não sei se era uma coisa que a gente ia falar, a gente também tá no momento de expansão, né? Isso. Um consultório só ficou pequeno. Sim. Porque, você atende tal dia, vamos dividir. Agora a gente tá também, né, pensando em expandir a ideia, né? E o projeto veio numa questão de expandir também, né? Algo totalmente novo, né? Sim. Querendo ou não, também é algo que nos traz, né, aquele frio na barriga. Será que vai dar certo? Será que eu tô passando vergonha, né? Sim. Será que eu tô falando de uma forma correta? Sim, sempre vai ficar um pouco de questionamento, não tem jeito. Né? Mas acredito que o que a gente quer com o podcast, a gente tá conseguindo. Sim. Que é trazer pessoas, principalmente pessoas daqui da região, de Atibaia. Levar uma informação bacana para quem está assistindo, quem está acompanhando. As pessoas não sabem quem nem procurar. Sim. Quando tem algo aqui na região, né? Isso que é legal. Sim. E querendo ou não, a gente favorece também, né? Quem vem, porque, querendo ou não, favorece no sentido da cidade, da nossa região, né? Das pessoas que a gente está trazendo. Sim, é uma janela, é mais um lugar onde você está ali aparecendo, onde você está levando seu conhecimento, onde você está mostrando o que você sabe. Porque se você tem um determinado conhecimento e você fica lá fechado dentro da sua casa com ele, você não mostra numa rede social, você não mostra num podcast. Quem vai chegar em você? Sim. Não tem como. E eu vejo, não era nem essa a intenção do podcast, mas eu vejo muitos colegas que não fazem nenhum movimento de mostrar o que sabe. Pessoas inteligentíssimas, com todo aquele conhecimento guardado ali, às vezes dentro do consultório, às vezes dentro de casa. Sim. E eu tenho isso muito forte, principalmente com o Instagram, com a rede social. É um lugar onde você fala para muita gente. Você não vai dar conta de atender todas aquelas pessoas, claro que não. Sim. Mas você pode levar uma informação bacana, compartilhar um conhecimento com um monte de gente. Não precisa ficar ali só com aqueles pacientes não entra só a parte do consultório. De eu estar me apresentando, né? Também tem a parte que tu tá ajudando, né? Exato. Uma informação que você leva, às vezes dá um insight em quem tá ali ouvindo, quem tá lendo aquele story, quem tá lendo aquele post, fala, pô, acho que talvez pode ser interessante se eu me informar a respeito disso aqui. E às vezes essa pessoa que tá ali olhando não vai nem procurar a gente, vai procurar quem tá ali mais próximo. E é um movimento natural também. Verdade. Né? Muito bom. Mas muitos profissionais, pensando aí nesse começo que a gente teve muito similar, de encontrar dificuldades de ir fazer essa faculdade, de pessoas falar, não, vai fazer outra coisa, faz outro curso. Muitos profissionais carregam isso ao longo dos anos e colocam a culpa pela falta de prazer na profissão, de realização na profissão, colocam a culpa toda na profissão. E a profissão, ela não é fácil, de forma alguma. A gente vê aí, eu vejo uma vê a outra, quanto que estuda, quanto que se dedica. A gente se via mais quando trabalhava lá, que atendia 20 pacientes por dia do que agora. Exato. Que tem horários diferentes, né? Sim, mas sim. Muito mais, sim. Sim. Né? E agora chegou a vez da Paula, né? Diz ela que tem uma história aí, né? Que eu também não conheço, brincadeira. Nossa, se você não conhecer minhas histórias... Não, tem uma história aí que eu não conheço. Uma lá no comecinho, não, né? Ah, tá. Essa não, que lá, você compartilhou. Lá no comecinho, meus pais não queriam que eu fizesse psicologia.
Meu pai queria que eu fizesse ou odonto ou fosse veterinária, porque meu pai ama cachorro, ama os bichos. A minha família toda gosta muito dos bichos, eles queriam que eu fosse veterinária. E eu não tinha coragem, nem imagina, malemar de pegar um bicho. Dar uma injeção num bichinho. Nunca, não consigo. Quando tem que dar remédio, é a amiga minha que vai dar, eu não consigo. Não tenho essa capacidade. Admiro. Eu acho uma profissão linda. Igual odonto também. Lindo, mas não é pra mim. Sim. Mas é interessante, porque eu sempre quis fazer uma faculdade que eu fosse autônoma. Então, por exemplo, quando falavam, de ser comissária de bordo, de voo, eu falava, não vou fazer porque eu vou ficar muito presa no trabalho, eu quero ter uma família, eu quero ser autônoma. Ou se não me falavam alguma profissão também que era mais ali na empresa tal, eu falava, não quero essa. Aí eu pensava em fazer direito e outros cursos, mas eu pensava muito em fazer direito. Aí um dia eu estava conversando com a minha dentista e eu perguntei para ela, eu tenho 32 e a minha dentista é a mesma desde os 13 anos. Legal. Aí eu perguntei para ela, Carol, como é que foi a sua escolha para odonto? Aí ela explicou que foi ali bem parecido com o que eu estava fazendo. Ela queria uma profissão que ela tivesse liberdade, que ela tivesse flexibilidade de horário e que fosse não leve, mas que pudesse proporcionar isso, que ela pudesse ter uma família e ter horários para se dedicar a essa família. Aí eu sempre gostei muito, eu pensava em fazer direito, mas porque eu gostava de estudar a sociedade, os movimentos sociais, eu achava muito legal. Depois eu fui saber que eu não precisava fazer direito. Sim. Mas logo que eu saí da escola, o primeiro vestibular que eu prestei foi para direito. Não passei. Prestei numa pública, obviamente, não sei por que nem que eu prestei, porque eu não estudei nada, não me preparei nem 5% do que precisava. Eu penso com a cabeça de hoje, falo, gente, pelo amor de Deus, o que passava na minha cabeça? E aí eu fui trabalhar no comércio, trabalhei 1 ano em uma loja que a minha melhor amiga me arrumou esse trabalho. E, nossa, eu até me emocionei. E essa minha melhor amiga, ela sempre teve presente em todas as minhas escolhas. Ela que me arrumou esse primeiro emprego. Aí, porque eu não tinha condições de pagar a faculdade, eu não passei numa pública, a minha família sempre foi muito pobre, muito humilde, então não tinha nem como pensar do meu pai poder bancar uma faculdade. E aí eu fiquei 1 ano nesse trabalho e fui para a UNG também. Falei, eu vou prestar, acho que eu vou fazer psicologia. Eu lembro que eu trabalhava com uma moça, que ela era gerente da loja, e ela fazia psicologia, e ela me contava, eu falava da minha dúvida entre psicologia e direito, e aí eu contei o que eu queria, o que eu achava, ela me explicava um pouquinho, eu falei, não, vou para psicologia. Aí fui, comecei a fazer ali na UNG, lembro que eu fiz 1 semestre à noite, e aí depois eu fui trabalhar no shopping de Guarulhos, e aí eu passei para de manhã. Então eu ia de manhã para a faculdade, aí acho que no 2º, 3º ano eu comecei a fazer monitoria, depois eu comecei a fazer PIBIC, então eu saía da aula, eu ia para a monitoria, eu comia na faculdade e eu ia trabalhar no shopping, eu trabalhava até as 10 da noite no shopping e voltava para casa e eu morava num lugar bem afastado de Guarulhos, um bairro bem afastado. Às 10, assim, o shopping fecha às 10, né? Às 10. Eu já trabalhei no shopping também na época da faculdade, mas a gente não sai de lá às 10. Isso. E aí eu lembro que eu saía, até eu chegar em casa, eu chegava bem tarde e eu acordava bem cedo para ir para a faculdade. Então, às vezes, eu estudava nessa hora que eu chegava em casa. E isso se repetiu muitas vezes. De eu estudar e pegar no sono. E, assim, foram anos muito difíceis. Mas eu acho que foram anos muito bons também. Foram anos que eu constituí relações muito fortes, que eu entendi uma coisa que meu pai sempre me falou, o quanto que era importante eu trabalhar, eu me manter, eu não depender de ninguém. E isso é o que meu pai me ensinou lá de novinha, que eu trago até hoje muito forte e que eu tento passar. Tento passar no Instagram, tento passar para as minhas pacientes. O não dependa de ninguém. Vá você atrás das suas coisas, lute pelas suas coisas. Então, às vezes, eu até passo umas dificuldades. Eu já contei isso para você, eu penso, não, eu tenho que passar por isso. Essa dificuldade, acho que faz parte. E aí, no último ano, eu comecei a fazer um estágio em RH, em uma empresa de Guarulhos, maravilhosa. Não tenho o que falar da empresa, mas eu acho que eu não fazia parte, eu não me encaixei. Não era o perfil para vaga.
E aí eu fiquei ali 6 meses e saí, sem fazer nenhuma ascensão ali dentro. E isso me prejudicou muito fora, porque como é que você faz um estágio de 6 meses e sai? Então é porque você não é o perfil. Eu não sendo o perfil, eu não arrumava mais emprego nenhum depois na área de RH. Eu fiquei ali meio que a gente fala, fiquei queimada na área. E aí eu voltei a trabalhar no shopping. Eu me formei trabalhando no shopping. E depois de um tempo, eu consegui um outro emprego, que também foi um amigo. Eu sempre trabalhei assim. Um amigo me indicava, não, vem cá, vou te arrumar uma coisa. Mas era sempre assim, no comércio, sempre coisas desse tipo. E aí eu comecei a trabalhar nesse outro trabalho, que era um escritório, mas era de comércio exterior. Então, eu fazia toda a parte de documentação, de coisas que vinha do exterior. E aí chegou... E nessa época, enquanto eu estava nesse escritório, eu namorava um rapaz aqui de Atibaia. Que foi essa, na verdade, a minha transição de Guarulhos para Atibaia. Foi por conta dele que eu conheci a cidade. E aí ele me ajudava muito. Ele sempre foi uma pessoa que me apoiou. Que me apoiou e que me ajudou durante esse percurso aí mais delicado. E aí eu caí na coisa do concurso. Falei, eu não arrumo emprego, de jeito nenhum. Eu tô aqui nesse escritório, não é da minha área. Nem passava pela minha cabeça a clinicar. Sim. Vou fazer concurso. Né? Eu fazia concurso, eu acho que todas as cidades que tem aqui no entorno eu fiz concurso. Fiz aqui, fiz em tudo. E ele me levava em todos os concursos, porque eu não tinha dinheiro para nada também. Eu era uma durérrima. Esse emprego, eu comecei a fazer uma pós de avaliação. Foi onde eu comecei a fazer a pós de avaliação. Eu pegava o salário e pagava a pós. Sim. Só. E aí ele me ajudava muito nisso, me levava para fazer os concursos e foi indo até que chegou um momento que o dono desse escritório, ele falou para mim, olha, você está fazendo essa parte de documentação, mas não basta mais. Você tem que entrar em uma faculdade de comércio exterior. Esquece psicologia. Deixa isso pra lá. Aí eu pensei. E eu fazia isso e o meu inglês é péssimo, horroroso. Eu fazia tudo meio que no Embromation. É uma dificuldade muito grande que eu tenho. Eu estudo outros idiomas, mas eu tenho muita dificuldade. Eu falava, cara, comércio exterior. Tem que encarar outra faculdade de novo, Exato. Né? E nem era o emprego dos sonhos. Aí eu falei, não, então eu não quero mais trabalhar aqui. Aí ele me demitiu. Acima desse chefe era um senhor de origem oriental, chinês, e ele foi muito bonzinho comigo quando eu saí. Ele me demitiu numa boa, ele me desejou sucesso, me desejou sorte. Ele foi um amorzinho, ele me mandou muitas boas energias nessa saída. E aí eu saí desse emprego e fiquei meses desempregada. Aí eu comecei a clinicar lá no Tatuapé, em uma clínica de convênio, que me acolheu, que foi muito legal comigo, e onde eu aprendi muito, só que eu atendia um dia na semana. Ou seja, eu continuava dura, sem dinheiro. Suficiente, né? Não era. Na verdade, eu atendia meio-dia, que eu atendia meio período nessa clínica. E aí, aperto de todo lado, e eu lembro que a minha mãe falava muito. Meus pais, eles moram ali bem pertinho do aeroporto de Guarulhos. Minha mãe falava, desiste, filha. Vai trabalhar aqui no aeroporto, que você é vendedora. E é verdade, eu era uma ótima vendedora quando eu estava no shopping. Você é vendedora, você está passando aperto que você quer. Vai trabalhar aqui no aeroporto, que é pertinho de casa. Dá para você ir. E eu lembro que nessa época, esse meu ex-namorado, ele batia muito na tecla. Não, você não vai. Você não vai desistir. E aí... Foi muito aperto financeiro, muita dificuldade em casa. E eu lembro que chegou um determinado momento que eu estava realmente desesperada. E foi quando esse relacionamento acabou. Também. Então, na mesma época, eu estava sem emprego, sem dinheiro, sem o meu parceiro, que eu fazia muito... Isso, que eu fazia muito parte ali daquela família. E claro que quando acabam as relações, eu queria que ele morresse, né? Hoje eu quero muito bem dele, eu sou muito grata ao que ele me ajudou durante, né? O aprendizado. E as coisas acabam.
Quando acaba, a gente não entende o porquê. Mas depois a gente vê que, cara, era isso. Era o que tinha acontecido na vida do outro. Mas aí o relacionamento acabou no começo do mês. No dia... 3 semanas depois, eu recebi uma proposta de uma instituição aqui de Atibaia para vir embora, para vir trabalhar aqui. Não era para vir embora, era para vir trabalhar. E eu falei, cara, é isso, é a luz no fim do túnel. Eu vou resolver meu problema familiar. Minha mãe incomodadíssima, meu pai também, porque é inadmissível não trabalhar na casa deles. Na época também eu sofria, mas hoje eu agradeço, porque acho que foi muito positivo eu ter sido educada assim. Então, para minha mãe, não dava para não trabalhar. Tinha acabado meu relacionamento, estava sofrendo, não tinha dinheiro e era uma cidade que eu já gostava. Sim, já conhecia. Vou ver esse emprego. E aí eu vim ver esse emprego num sábado. Na quarta-feira eu estava registrada já. E aí eu fiquei 1 ano nessa instituição, conciliando lá e a clínica do Tatuapé. Todo sábado eu ia para o Tatuapé atender. Até que chegou um momento que eu estava muito cansada, que meus atendimentos estavam perdendo qualidade. Eu falei, chega. Aí eu saí do Tatuapé, me despedi de lá com muito carinho, é um lugar que eu amei trabalhar. E aí fiquei um pouco mais nessa instituição, e aí onde, de novo, eu fiquei assim, não é isso Faltando que eu quero. alguma coisa. Não estudei para isso, não curto esse lugar, me sentia muito melhor lá na clínica do Tatuapé, que eu não tinha dinheiro. Você já tinha um parâmetro, né? Dos dois, né? Naquela clínica eu não tinha dinheiro, mas eu gostava de estar lá, eu gostava de estar com os meus pacientes. Falei, não é isso. E aí foi onde eu comecei a procurar nas clínicas aqui da cidade e entrei na clínica que a gente se conheceu. E também sou grata a essa clínica, até porque foi lá que a gente se conheceu. Sim, Foi lá que começou a nossa amizade, foi lá onde começou nossa troca. E é engraçado esses encontros, né? Do É. nada, né? E você se acostumou com a cidade, não é uma coisa que, tipo... Eu tenho certeza que aqui é o meu lugar. Há um tempo atrás, eu estava conversando com uma amiga e ela fala quanto você sofreu porque quando esse relacionamento acabou, eu fiquei num momento emocionalmente muito mal. E eu me refugiei na casa dela e eu lembro que é a minha amiga da vida inteira, que o neném dela, hoje meu sobrinho, tá aí acho que vai fazer 5 anos agora, 4 ou 5, não lembro, vai fazer 5, e ele era neném. E eu lembro que assim, eu tava sofrendo muito, eu pegava ele, eu sentia o cheiro dele, e aquilo me motivava. Eu falava, não, pô, a minha vida é muito boa. Eu olhava pra ele, eu sentia que a vida era muito boa. E ela falou, o quanto que você sofreu, mas foi pra te levar pro lugar que você tá hoje, foi pra você estar onde você tá hoje. E pra chegar onde você tá hoje. Porque eu sinto que aqui é o meu lugar. Então, já teve várias vezes de você acompanhar, de tipo, não sei, acho que vou pra Guarulhos. Sim. Ai, não fico sozinha aqui. Sim. Ai, não sei o quê. Mas o quanto foi importante, porque quanto a gente vê isso também no consultório, desses ciclos familiares, né? Nossa, demais. Dessa relação, né? Muitas vezes, né, não saudável, porque senão não tinha te puxado para o desejo que você tá hoje. Não. Tinha ficado talvez lá, né? Sim. Daí não sei qual momento seria, né, o acordar. Né? Eu acho que a vida ia encontrar outra forma de me trazer pra cá. Mas eu cheguei aqui num lugar que eu já gostava, que nem tem a família, essa família que eu era muito próxima, eu ainda tenho carinho demais. E assim, é um lugar onde eu me sinto bem, onde eu me sinto em casa. Eu tenho... Se eu falar, acho que tenho acolhido até dos meus pacientes, eu gosto de estar ali com eles. É muito gostoso. E eu acho que a forma como as coisas caminharam também depois que a gente se conheceu... Sim. A nossa mudança, a nossa transição, o nosso não dá mais. Verdade. O nosso basta, né? Deu por hoje. E era assim, vai dar a partir de janeiro, não vamos esperar fevereiro. Não Você ficava, ela ficava. Eu sempre tive medo. Não, só em março. Só em março. A gente estava em setembro. Aí eu falava, Fá, nós não vamos virar o ano aqui, nós vamos virar o ano no nosso consultório. Não, em março. Em março, que a gente sabe que o comecinho do ano é muito difícil, né? Tem muita coisa. Sim, muita coisa muita pra pagar. Festa, tem muita coisa, tem muita coisa pra pagar, tem muita gente que sai de férias, né? É muito complicado. Aí você ficava em março. Não, E a gente foi muito corajosa, vamos falar a verdade. Foi no meio de uma pandemia, né? Sim.
né? Aonde, claro, a nossa profissão teve uma ênfase muito grande, muito positivo, mas ao mesmo tempo a gente nunca vivenciou isso, de você não ter uma clínica que vai te trazer o paciente. Então, ó, se o paciente saiu, não tem outro aqui já no lugar, tá? Fica tranquila. Já fiz a triagem. Já fiz a triagem, você pode começar a atender amanhã. De repente, não. Eu saiu, tenho que ver. O meu WhatsApp, alguém chamando e eu falando, nossa, é um paciente novo, né? Sim. É bem essa vivência muito gostosa, né? Sim. Mas eu sempre tive esses problemas com data. Tipo, a partir de tal data. Então, a partir de tal coisa, de né? procrastinar como um se pouquinho. Fosse, não, como fosse uma programação mesmo. Até para que eu possa ficar mais confortável, né? Então, a partir desse mês, daí ok. Daí eu faço isso, né? Mas ao mesmo tempo também, depois que eu já vejo, também não sou daquela pessoa que demora, né? Então, vamos mudar de casa? Vamos mudar de casa? Já mudei de casa, gente. Já foi. Sim. Não é? Sim. Então vamos ver a sala nova? Como é que vai ser a sala nova? Na verdade, você ficou nessa, tal data, postergando, só que você fez a transição antes ainda de mim. Sim. Porque você chegou um belo dia e falou, não veio mais. Vou me programar, organizar o pessoal. Os medos, na verdade, né, do financeiro, né? Porque esse era o problema, né? Sim, você assumiu uma grande responsabilidade. Né? Eu já atendia lá na Lucas, né? Eu atendia lá no Dr. Carlos, então tinha essa questão, né? Que eu esqueci de falar. Sim. Eu já tô lá, 4 anos. Também é um parceirão de trabalho. Né? Que é ele que me trouxe pra TCC. Sim. Foi ele que me contou essa história. Olha, Fabi, eu acho que tem muito a ver com você, né? É um parceirão de trabalho e de vida também, né? Sim. Então, é ele também que já trouxe. Então, isso já fez. Não, peraí, né? Tá todo mundo falando, né? E não sou mais aquela menina também indecisa, né? No começo de faculdade, Insegura. Né? Insegura, né? Né? Mas tem uma Fabi antes desse empoderamento, dessa confiança, e tem outra Fabi agora. Verdade. Porque agora, eu já ouvi essa frase algumas vezes e eu amo essa frase. A confiança, a segurança, ela fede. Sim. Você sente. Sim. Então, você transparece isso. Você Verdade. Não tem mais essa, não sei. Não tinha mais isso, não sei o quê. Antes agora é outra coisa. Eu ainda tenho essas questões de ligar muito para que as pessoas estão, às vezes, pensando. Todo mundo tem, né? Aquela questão, poxa, né? O que será que aconteceu? O fulano não falou comigo, né? Mas antes era demais, né? Imagina a gente trabalhar num lugar onde tem 25 psicólogos. Sim. Né? E hoje, né? Acontece algo, a gente já consegue já entender o que é meu e o que não é meu, né? Sim. Né? Do nosso processo. Sim. É engraçado isso, né? Como as coisas mudam, né? E aí, eu acho que até o podcast mesmo, ele veio um pouco disso, porque se a gente prestar atenção, nessa nossa transição de clínica, você fez o curso da Lana. Sim, não sei se podia falar isso. Mas falei. Eu fiz o curso da Lana. Fez o curso da Lana. Na pandemia, paguei em 12 vezes, pode falar isso. Também? Pode, porque a gente faz, né? Com o cartão da minha prima, olha que coisa. Da Lili, um beijo, é outra também que me ajudou muito. Morei na casa dela em São Paulo. Esses apoios marcam a gente pra vida inteira. Não, eu tive muito apoio mesmo lá em São Paulo. Que bom. Dormi na casa dela, dormi na casa dos tios de Júlio. Faz toda a diferença, porque, né, não é fácil. É pertinho Atibaia, mas não é a mesma. Não é. E faz falta também, né, a gente ter aquele acolhimento, né? Aquela coisa, não de família, eu digo, mas de família também, né? Mas de você saber que tá tudo bem, né? E aí, eu acho que você falou uma coisa legal agora. Família, a gente expande. Família não é só as pessoas que têm o nosso laço sanguíneo. As pessoas... Ou aquele núcleo pequeno, né? Pai, mãe, irmão, você fala, né? Vai muito além. Vai muito além. Vai muito além. E as famílias, elas fazem o que tá ao alcance, né? Que nem quando eu falo até das resistências dos meus pais... Sim. Claro que nunca nada foi por mal, eles sempre fizeram o melhor. E é diferente hoje também, né? Sim. Hoje a gente tá aqui, né? Meus pais, os dois juntos, que, né, estão cuidando da Marina. Sim. É uma coisa que você fala assim, como, né? Sim. Pra que você possa gravar seu podcast. Então, Sim. hoje existe mesmo, né? Eles também passam por um processo de transição e de mudança. Sim. Como a gente também. Mas a gente eu encontrei pessoas muito boas ao longo da minha jornada. E pessoas sem as quais eu acho que, se não fossem elas, eu não teria me formado, eu não teria concluído meu curso, eu não teria conseguido pagar diversas coisas. Verdade. Pessoas assim falam, não, tô com você. Então, eu já ouvi lá atrás, gente, não, esse negócio de amizade. Tem gente que é assim, amizade, o quê? Eu sou, Fabi sabe, a maior fã dos meus amigos, das minhas amigas, mas porque eu nunca... experimentei solidão ou qualquer dificuldade mais grave por conta deles. Eles sempre estiveram comigo. E
E aí eu acho, pensando um pouquinho nisso do podcast, você fez lá o curso da Lana, e aí a gente falou, não, a gente tem que expandir nossos horizontes, ferveu minha cabeça. virar Sim, bloggers. Tinha, sei lá, 80 seguidores no Instagram, não tem muito hoje, porque eu não segui a Lana assim perfeitinha. Mas foi uma coisa que ajudou muito a gente. Muito pra destravar, na verdade. Isso. Mudou a nossa forma de pensar. E aí a gente começou a se engajar nisso, não só do Instagram, mas de estudar a respeito do Instagram. E aí eu tava esses dias atrás resgatando conversas nossas, lembra? Uma, acho que de 2 anos atrás, logo quando a gente fez a transição, você falando, não, tem a psicóloga fulana de tal, que faz podcast, que faz isso, faz aquilo outro. E aí eu tava lembrando, eu tava uns meses antes do podcast assistindo uma live de marketing. E aí um dos caras que faz um podcast que eu gosto muito, ele falou, não, hoje, quem quer levar informação tem que fazer um podcast. E aí a gente começou a falar de fazer um podcast. Sim. E se a gente pensar... Eu nunca imaginei que a gente ia fazer nós mesmos, porque tudo é feito aqui, né? Aqui tudo começa e termina aqui. Verdade. E de novo com o apoio de pessoas muito queridas. Claro. E se não fosse o apoio do Júlio, o apoio, o trabalho, que não é só apoio, né? A Marcela trabalha também. Não é só apoio que ela traz pra gente. Eu nunca pensei também, até abrir um parêntese rapidinho, quando eu pensei em sair, né, da clínica e abrir o consultório, eu pensava assim, tem uma poltrona lá em casa, tem um negócio aqui. Mas a maioria, olha, gente, né? a maioria dos colegas acaba fazendo isso. Mas assim, até acho que se você tá afim e vai fazer isso por uma questão de tempo, sim, é o que tem na hora. É o que tem na hora, sim, né? E daí, do nada, não, mas acho que dá certo, acho que dá sim, né? E hoje... Dá pra fazer mais parcelas. Dá pra falar pra Marcela que hoje o consultório é algo assim... É um sonho. É um sonho, né? Sim. A gente tá com esse projeto de mudança e meus pacientes falam assim, mas você vai levar a nuvem? Mas se não for levar a nuvem, eu não quero. Mal eles sabem que a Marcela não vai levar a nuvem, mas tudo bem, né? Mas eles falam, entendeu? Isso marca, né? Sim. Isso é algo aconchegante, Sim, é algo sim. que a gente nunca pensou em fazer. E aí você fala assim, nossa, mas parece algo pequeno. Mas se a gente for ver a nossa trajetória, não é algo pequeno. Nossa, não, é extremamente significativo. Significativo. Quando a gente inaugurou o consultório, foi uma conquista muito grande. Sim. Não foi do tipo, porque teve gente... A gente sente isso. Tipo, vai inaugurar o quê? Sim. É uma sala. E a gente tava lá, comprei balão, né? Balão, champanhe. Alugamos taças. Champanhe que durou até hoje, o champanhe. Tem, eu sou assim, champanhe. gente, a Paula é assim. Uma champanhe que eu falei, meu Nossa Senhora, o que tem essa champanhe? Tão cara. E aí, pra gente, foi outro divisor. Sim. Eu acho que se a gente olhar, a gente conta aqui um pouquinho da nossa história... Mas tem momentos que foram, assim, marcantes. Eu não esqueço o dia que eu voltei para Atibaia para fazer essa entrevista de emprego. Eu me lembro da sensação que eu tinha no ônibus, vindo na estrada. Eu me lembro, assim, de tudo aquilo. E a mesma coisa da inauguração do consultório. Sim. Eu lembro da nossa sensação antes de... E tudo assim, muito... Às vezes tem gente que espera a condição perfeita. Sim. Eu lembro que em uma conversa com os meus pais, meu pai falava pra mim, você tem que ter guardado tantos mil na sua conta para abrir assim o consultório. E aí eu voltei e falei, vamos parcelar em várias vezes. E você topou. Sim. E ainda bem que a gente parcelou em várias vezes. E a nossa inauguração, a gente mesmo que serviu a champanhe pros convidados. A gente fez nosso cabelo, que fez nossa maquiagem. E hoje, se a gente pensar, a gente tá... Graças a Deus e ao nosso trabalho, muito melhor. Sim. Muito mais tranquilas. Todo ano a gente fala isso uma pra outra, né? Não, esse ano vamos virar, né? Isso. E esse ano, querendo ou não, a claro gente que consegue é um ano difícil, olhar a mas evolução. É um ano que a gente teve também mudanças, né? Sim. Muito importante. A gente consegue olhar a nossa evolução e como profissionais também. Hoje, nossa, a profissional que eu era lá da clínica do Tatuapé, coitada. Mas era um momento, era um processo. Sim. E eu espero também que a profissional que eu vou ser daqui 1 ano, 2 anos, seja muito melhor do que a que eu sou hoje. Sim, sim. Mas é um processo. E acho isso, que é isso, né? Acho que sim, né? A pergunta que a gente sempre faz para os candidatos, o que vocês desejam para esse ano, né? Os candidatos. Os candidatos, gente. Eu sempre falo candidato para os convidados. O que a gente deseja para esse ano, né? Eu acho que desejo que realmente nosso projeto dê certo e continue, né? E
Porque só a gente sabe quanto não é fácil, né? Não quer dizer que é algo, mas que exige, né, esforço de várias partes, né? E que ele consiga crescer nesse ano, né? E o consultório também, né? A expansão, né, do consultório, a nossa expansão como profissionais. A gente sabe que pra gente estudar, se especializar não é fácil, não é barato e exige de todos os campos. É um investimento. Eu sempre falo para os pacientes de energia, de tempo, de dedicação e dinheiro. Se fosse uma coisa que a gente só resolvesse com o dinheiro, seria... O dinheiro tá muito difícil, mas seria muito mais fácil se eu pudesse comprar um conhecimento e pronto. Mas não. E a gente abre mão de outras coisas para dedicar o tempo àquilo, para dedicar o tempo ao estudo. Você abre mão de estar com sua filha para poder estudar, para poder estar aqui gravando. Abre mão de estar com seu cachorro, com seu marido, descansando, fazendo o que quer que seja, que é importante também para estar se dedicando. E é muito, muito especial essa construção. É verdade. O que eu desejo, acho que é isso também para esse ano. Desejo, acho que que a gente alcance mais pessoas. E eu tenho um desejo muito especial de alcançar mais mulheres. Mais mulheres para falar isso, vai para cima, estuda, trabalha, se joga, porque não é fácil, mas é possível. Eu sempre penso isso quando eu vejo uma psicóloga, que nem a Alana mesmo, que a gente mencionou aqui, que é uma psicóloga brilhante, que tá super bem, que é até mais nova que a gente, mas que tá super bem. Eu penso, se ela conseguiu, as outras também conseguem, e eu também consigo. Não é impossível. Né? Eu acho que é isso. Mas antes de encerrar, hoje eu falei no meu story que a gente ia gravar um episódio muito especial para o Dia das Mães, com uma mãe. E aí... Não foi com a mãe que a gente estava esperando, mas foi com uma mãe que eu admiro muito. E ontem foi o Dia das Mães. E eu queria, assim, falar que eu admiro muito você como profissional, como mulher, como esposa, como tudo que você faz. Eu admiro a sua dedicação, a sua dedicação a tudo. À sua casa, à sua família, ao seu trabalho, aos seus dogs. Eu penso muito isso quando eu penso na minha vida... que aquele filme Comer, Rezar, Amar, que você tem uma palavra, eu acho que a palavra da minha vida é resiliência. Porque eu sempre tenho que... Respirar fundo. Vamos lá, vamos de novo. Mas se eu fosse falar de uma palavra para você, eu acho que é dedicação. Porque você se dedica muito às coisas. Mesmo quando a gente sabe que você está cansada, que está difícil, que não é fácil, você não deixa de se dedicar e fala, não, vou fazer de qualquer jeito. Não. E eu te admiro muito. Nossa, e é um obrigada. grande prazer trabalhar com você. É um grande prazer ser sua amiga. E de todas essas pessoas que cruzaram o meu caminho e que eu lembro com tanto carinho, que assim, eu sei que foram pessoas que mudaram a minha rota, você também é. Que quando você me pescou lá naquela recepção e falou, ei, você, vamos se unir para abrir empresa, eu tenho certeza que ali... Não sei se foi o destino, se foi um poder superior, também unindo o nosso caminho. Porque você me dá força, eu sei que às vezes eu também te dou. Com certeza. E a gente se apoia. E eu gosto muito de ser sua parceira de trabalho. E na verdade, não, eu só te agradeço por fazer chorar, né? Mas, na verdade, sempre foi ao contrário, né? Eu sempre achei também assim, nossa, na verdade, eu sempre... Não que eu achei que não que não fosse, mas sempre foi assim, não. A Paula tá que me leva, né? Que me incentiva, né? Porque eu sempre fui uma pessoa, não, a Paula até aqui. Não, a gente tem que guardar tanto pra gente conseguir. Ela é muito prudente, mas gente. Não quer dizer que não faço, entendeu? Isso. Faço. Não, você... Se não der certo, a gente... Exato. A gente guarda, a gente faz qualquer coisa. Na verdade, tá certo. Você pensa um pouco mais, você é mais prudente. Entendeu? Então, apesar de pensar, ao mesmo tempo eu agradeço muito, porque... Talvez eu tinha ficado mais tempo, sabia, lá atrás. Não que tenha sido ruim. Sim. Mas tinha perdido talvez esse time, né? Sim. E assim, e trouxe também algo que eu também nunca tive. Tipo, não vamos fazer desse jeito. Vamos fazer um pouco mais assim? Sim. Porque a gente não pode se espelhar numa pessoa e fazer nossa sala desse jeito. Sim. E daí que eu comecei, a partir de você, que eu comecei a pensar, realmente eu mereço também ter uma sala assim, Sim. Por que não? Né? Tá a profissional ótimo, né? Que você é, eu lembro que eu falava muito lá atrás. Assim, olha isso, olha quanto tempo você tem de carreira e como que você vai ficar assim, né? Sim. Por que não pode comprar esse móvel que você deseja? Sim. E foi muito disso. Então, na verdade, é um conjunto, né? De um puxar, Sim. né?
A gente brinca aqui de uma quer ir muito pra cá e a outra puxa, mas isso é importante, porque senão nenhuma gente tinha ido pra nenhum lugar. Né? Eu lembro do podcast, foi em dezembro, a gente tava na praia, e eu ficava, não, mas não pode comprar tal coisa, não, mas não pode não sei o quê. E daí, no fim, de tanto você mais amiga, a gente já perdeu o time, o que aconteceu? Em janeiro eu cheguei e falei, já comprei a câmera, já achei o que a gente queria, já achei o microfone que a gente quer, vambora. E foi o que a gente fez, entendeu? Sim. É engraçado isso, né? Ao mesmo tempo que a gente se prende, então precisa muitas vezes do outro. E tá tudo bem precisar do outro, porque é importante. Pra trazer esse equilíbrio, né? A gente não é sozinho, a gente é social mesmo. Exato. Não dá. Quem pensa que vai conseguir uma carreira sozinho ou uma vida sozinho, tá totalmente enganado. Não tem A gente como. precisa das conexões. Né? Como a gente também precisa das pessoas. Então, eu sou hoje grata, assim. Ontem eu falei com as minhas mães, né? E eu comecei a mandar mensagem para as minhas mães à tarde, porque eu passei um Dia das Mães também, né, tumultuado, e eu falei, nossa, olha quanta gente, né, se conectando, né, e ver os retornos delas, eu falei, nossa, que delícia, né, muito bom. Nosso trabalho realmente é cansativo, mas assim, eu diria que acho que é o melhor trabalho que vale tem muito a pena. É verdade. Vale muito a pena. Não muito gratificante. A gente trabalha, mas a gente se diverte, a gente troca aquele carinho com o paciente, muito gostoso. Sim. Né? Bom, é isso. É isso, né? Gente, nos emocionamos, rimos, contamos nossa história. Eu contei das minhas coisas. Por favor, façam o favor de curtir esse vídeo, de se inscrever, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham curtido, conhecer um pouquinho mais da gente, conhecer um pouquinho mais da nossa história. É isso. Obrigada, Fá. Obrigada mesmo de coração.